Então, sejam todos bem-vindos, né? Enquanto o povo vai entrando aí à medida da formação, mas vamos começar. Eu já dei aí a introdução, e aí eu queria dar boas-vindas ao André, mais uma vez. Eu estou muito feliz de ele estar participando conosco desse momento. Essa aula é gravada, então aqueles que às vezes não conseguem assistir vão poder continuar assistindo ao longo do tempo, que ela não vai ser tirada do ar, então a gente vai poder também continuar recebendo essa formação. E aí, André, fique à vontade, a turma é sua e boa noite. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Jean, alegria estar com você sempre. Como você disse para o pessoal, nós somos amigos, né? Então, é uma alegria e uma responsabilidade, né? Porque a gente partilhar um pouco da nossa história e ajudar o outro a construir a história dele também é uma responsabilidade que a gente tem, tanto profissionalmente quanto em Deus também, né? Então, eu me sinto lisonjeado, assim, de verdade, em estar aqui. Eu admiro o seu trabalho, você sabe disso, a gente é parceiro e amigo há muito tempo, então é uma honra estar aqui. Eu queria falar para as pessoas um pouquinho de mim, rapidinho, e dizer que, assim, eu sou um cara espivetado, eu não consigo parar quieto, eu me movimento, eu me mexo o tempo inteiro. Então, aqueles que se identifiquem, venham comigo e vamos fazer dessa aula um momento de troca de experiência, de partilha, de troca de conhecimentos mesmo. Então, se alguém quiser me interromper, perguntar alguma coisa, pode vir à vontade para a gente poder atingir melhor o conteúdo que vocês esperam também, tá bom? Eu vi que tem um chat aqui, que vocês escrevem alguma coisa. Eu queria saber um pouquinho de cada um que está aqui, até para eu poder direcionar, porque eu até preparei algumas colas, algumas aulas que eu já tenho a respeito na área de eventos e de shows, mas é muito importante eu entender um pouco de cada um de vocês, saber a realidade um pouco de vocês, até para eu poder ser um pouco mais assertivo naquilo que vocês esperam também, tá bom? Então, se vocês puderem escrever aqui, olha, eu sou da área de música, eu trabalho na secretaria da paróquia, eu sou sacerdote, eu sou freira, alguma coisa assim, só para eu poder conhecer um pouquinho de cada um de vocês e também direcionar um pouco, tá bom? Vocês podem também, se quiser, falar se vocês já têm alguma experiência na área de eventos, tá? E é isso, tá bom? E se eu achar algum escrito legalzinho e quiser conversar com alguém, eu vou pedir para abrir o microfone e a gente bater um papo também. Pode ser assim, Jean? Porque aí a gente fica menos engessado, tá bom, gente? Então, se vocês puderem escrever um pouco de vocês aí, tá bom? A Maria, a Ana Cláudia, que aparece aqui, tem algumas Marias, Edileuza, Claudete, enfim, tá bom? Eu A sempre, Bruna. eu sempre esqueço de que tem um recurso no coisa. Eu acabei de mandar para vocês uma enquete que vai aparecer aí para vocês. Vocês podem responder, que aí fica até mais fácil. Você consegue incluir uma coisa, Jean? Não. Pode, deixa eu ver aqui. Inclui músicos. Porque como a Ah, gente sim, divulga, eu esqueci de pode, colocar músico. pode ser que tenha, que a gente consiga, que tenha algumas pessoas da área de música também. Tá. Gente, ó, eu trabalho com música católica, na verdade, há 20 anos já, profissionalmente, digamos, melhor dizendo, né? Mas eu nasci em berço católico e desde que eu me conheço por gente, eu participo de grupos de jovem e desde pequeno, né, desde adolescente nos grupos de jovem, né? As pessoas, eu fui um terror dos padres, né? Porque eu trabalhava com o grupo, ajudava muito no grupo de oração e queria muito fazer a diferença através da evangelização, através da música. Então, minhas primeiras experiências com organização de evento no meu grupo de jovens foram aos 13 anos de idade. Então, eu já estou com 45, já são aí 33 anos, 32 anos aproximadamente, que eu me aventuro na área de eventos, né? Sempre gostei muito de música, então, por isso, fui trabalhando com isso e conseguindo me profissionalizar até chegar no momento em que eu pude exercer a minha fé e a minha profissão ao mesmo tempo.
Então, tenho uma maior alegria em fazer parte de um trabalho bonito, que é a evangelização através da música católica. Trabalhei na Codimuk, trabalhei na Canção Nova, trabalhei com as Irmãs Paulinas, trabalhei numa gravadora secular chamada Atração. O Jean colocou de novo as enquetes, se vocês puderem participar, tá bom? Para mim é interessante. Então, e tive a grata experiência de, em 2011, mais ou menos, a CNBB me convidou para fazer parte de um time de organização da Jornada Mundial da Juventude no Brasil. A Jornada Mundial da Juventude ela era coordenada por 2 times, né? Um da CNBB e um da própria Arquidiocese do Rio de Janeiro. E a organização por parte da CNBB, ela era, como se diz, ela era composta, né, por padres, freiras e 2 leigos somente. E um deles era eu e o outro era um irmão, um amigo meu que faz parte de uma comunidade católica, da comunidade Shalom, que era o Will de Fábio. Então, aí desde 2000, eu falei 2011 porque a gente começou os projetos da Jornada 2013 em 2011. Então, eu tive essa grata alegria de poder fazer parte deste projeto e aprendi muito com tudo isso também. Então, eu vou partilhar minha tela com vocês para a gente começar a falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Aparece para vocês aí? Dá um joinha para mim. Aparece? Sim. Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou só fechar essa janelinha da enquete. Eu vi que nós temos algumas pessoas da área de música, certo? Alguns agentes pastorais, secretários de paróquia e tudo mais. Tem padre Então, que não respondeu, mas tem padre que eu já vi é um padre. padre? Tem Então, sim tem que eu já padre? Que vi. legal. Padre, sua bênção. É uma grande honra e uma responsabilidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho para vocês, tá bom? Gente, vamos lá. Nós vamos focar exatamente na área musical. Para eu poder entrar um pouco na minha área, que é a área musical, eu vou dar uma pincelada bem rápida, tá? No tema da nossa colocação, como um todo, tá bom? A proposta da Dominus, para mim, foi falar sobre shows musicais como estratégia para a evangelização querigmática, tá bom? Para a gente entrar no assunto, só um minutinho aí. Para a gente entrar no assunto, eu preparei, já falei um pouco de mim para vocês. Então, eu vou fazer uma rápida introdução sobre o que é o tema nosso, tá bom? Talvez vai ser um pouco repetitivo para algumas pessoas, mas eu acho que pelo menos a gente nivela, como a gente tem públicos diferentes, a gente nivela o conteúdo para a gente poder direcionar, tá bom? Vou tentar ser bem rápido para a gente não se estender demais, tá bom? Ó, o querigma, ela nasce de uma palavra usada no Novo Testamento com significado de mensagem, pregação, anúncio ou proclamação. Para mim, querigma, hoje, eu traduziria como um convite. Por quê? Porque eu interpreto que dentro da nossa igreja, o querigma nos é um convite à iniciação da fé cristã, um convite à experiência ao amor de Deus, aquelas coisas que quando a gente faz o primeiro retiro, a gente vive aquela primeira experiência com Deus, ou até mesmo um reforço da experiência com Deus, né? Então, é o primeiro contato. É, digamos assim, um convite a permanecer em Cristo, né? Eu estou com as minhas anotações aqui, então vocês vão me ver olhando para o lado, tá bom, gente? O querigma é um convite à vivência do amor fraterno. A experiência que a gente prova do amor de Deus através do querigma, ela é tão forte que ela nos leva a vivenciar esse amor e esse querigma na prática, tá bom? Então, vivenciar essa experiência com Deus na prática nos torna fiéis praticantes, ok? O que é ser um católico? Desculpa a ordem aí que eu vi que ficou fora
da organização do PowerPoint, desculpe. O que é ser um católico praticante? Então, se a gente vai na origem da palavra, na etimologia da palavra praticante, ela é um adjetivo substantivo, masculino e feminino, que ou quem pratica algo, certo? Então, o que é ser um católico praticante? É colocar a fé em prática, certo? O que é colocar essa fé em prática? É testemunhar, é a gente encontrar o nosso lugar na evangelização, seja num ministério, seja numa pastoral, e até fora disso, quando a gente também é uma extensão do templo de Deus, do templo ao qual nós pertencemos, no nosso trabalho, nos nossos amigos, nas nossas famílias. Então, é a gente pegar tudo aquilo que a gente experimentou do primeiro amor de Deus e colocar isso em prática. Como é colocar a fé em prática? Já pincelei aí. Assumindo um trabalho pastoral, assumindo um ministério, descobrindo o meu papel no mundo, o meu comportamento no dia a dia fora dos muros da igreja, né? Porque também é muito fácil a gente ser santinho dentro da igreja, ser perfeito, ser exemplo para as pessoas que estão dentro da igreja, mas dentro do nosso comportamento não condiz com aquilo que a gente prega, certo? Muitas vezes a gente não é misericordioso e a gente mata as pessoas com palavras, com coisas assim. Então, é necessário a gente ter essa visão de que o nosso querigma começa na gente colocando a nossa fé em prática, dentro e fora da igreja, tá bom? Nós somos igreja, certo? Então, para sermos igrejas, nós seguimos os ensinamentos de Cristo e os princípios da nossa igreja, certo? Todos nós somos chamados a anunciar. Quando nós nos colocamos, conhecemos o amor de Deus e experimentamos essa vivência de Deus, nós somos chamados a anunciar ao Senhor a todos os cantos, certo? Então, eu coloquei duas passagens bíblicas que me motivam no trabalho de evangelização através da música e dos eventos, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas, e quando Jesus nos convida lá em Lucas 5 a mergulhar em águas mais profundas, lançar as redes em águas mais profundas, né? Então, quando em Lucas 5 Jesus olha para Simão e fala para ele: "Vem lançar a rede em águas mais profundas", Jesus está ensinando aquelas pessoas a pescar de uma maneira diferente, a sair do mundinho deles, trazendo para os nossos dias de hoje, a gente fugir do aquário. A gente está acostumado a pescar peixe em aquário, e aquilo é muito fácil. Jesus nos convida a ir muito além, a sair dos paradigmas, dos princípios que a gente tem, das limitações que até as nossas condições humanas muitas vezes nos possibilita. Ou mais do que isso, como Simão disse aí na frase: "Mestre, a gente trabalhou a noite inteira, né? E a gente não conseguiu nada. E muitas vezes a gente é assim, a gente desanima na caminhada porque os resultados não estão chegando naquilo que a gente quer, e a gente vai desanimando, e vai desistindo, e vai encostando a rede, e vai tendo um olhar mais pequeno daquela possibilidade de evangelização, né? E aí Simão fala: "Mas tá bom, Senhor, por conta da sua palavra eu vou lançar as redes, vou lançar as redes". E aí, o que acontece? Jesus se afasta com eles e eles vão e jogam a rede em outros lugares, certo? O que acontece? A rede vem cheia, não é isso que a gente vê na palavra? Isso não quer dizer que na rede tinha um tipo específico de peixe, mas haveriam vários tipos de peixe. Talvez nem só peixe, talvez tinham troncos e sujeiras ali também, mas veio com muito peixe, né? Então, o paralelo que eu faço disso daí é que quando Jesus fala de jogar as redes em águas mais profundas, é nos tirar da nossa comodidade, é tirar eu, André, da minha comodidade, é tirar você, a Ana Cláudia, a Lívia, a Maria Leonete, todos nós, da nossa limitação, daquilo que a gente entende como limitação humana e da nossa própria acomodação. Para mim, essa passagem, ela nada mais é do que um convite à ousadia. Nós sermos ousados de sair da nossa rotina, de sair das paredes da nossa igreja e lançar as redes em lugares onde a gente nunca lançou. E esse convite à ousadia nada mais
gera para a gente também um convite à coragem, a gente ser corajoso de testemunhar Jesus em lugares onde a gente nunca testemunhou. Aí, eu começo a entrar no... Eu vou colocar tudo que eu vi que a ordem está fora, tá? Então, em base nisso, quando a gente fala da gente seguir os princípios de Jesus, a gente pode fazer uma analogia também de que Jesus instituiu a Pedro, a igreja, e depois disso todos os papas. Então, o evangelizar em águas mais profundas é a gente não ter medo, é a gente seguir o exemplo de Jesus em primeiro plano, e depois a gente também seguir as estruturas, os direcionamentos da nossa igreja e do nosso líder espiritual. Claro que nesse aspecto a gente segue a hierarquia da nossa igreja, o nosso padre local, o direcionamento da nossa arquidiocese, da nossa diocese, arquidiocese, e até os ensinamentos do nosso Papa, né? Mas eu me lembro que, ainda falando um pouco sobre jogar as redes em águas mais profundas, que Jesus não era uma pessoa que esperava as pessoas dentro do templo, né? Jesus poderia, sim, ficar dentro do templo esperando que as pessoas fossem até ele, mas Jesus pouquíssimas vezes se encontrou com as pessoas dentro de templos, né? Até há uma parte da Bíblia onde Jesus vai no templo para sacudir todo mundo, né? E botar todo mundo para fora, porque era um grande comércio, era uma grande bagunça, e Jesus foi lá sacudir todo mundo, né? Jesus andava, maioria do tempo, onde as pessoas mais precisavam deles, encontrando os leprosos, as prostitutas e tudo mais, que são coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Mas esse é um exemplo de Jesus que a gente precisa seguir. Eu acho que o momento da gente congregar na nossa igreja, eu digo congregar no sentido de encontro, é muito importante, e é onde as coisas acontecem com grandes maravilhas, como aconteceu com Jesus naquela época, no Pentecostes, que foi num templo, foi num lugar onde as pessoas se encontraram e rezaram ali, e virou um grande momento. Então, os momentos das nossas igrejas são muito importantes também para a nossa fé e para a gente testemunhar isso. Mas é muito importante a gente seguir o exemplo de Jesus e sair para fora das igrejas. A gente ir além dos muros, a gente se encontrar com as prostitutas, a gente se encontrar com as pessoas doentes, com as pessoas que precisam realmente do nosso amor. As pessoas fragilizadas, as pessoas que realmente precisam de uma palavra, muitas vezes não tem nem força de chegar à porta da igreja, porque ela não sabe como ela vai ser recebida, né? Porque muito se tem uma fama das nossas igrejas, de todas as igrejas, de que elas são condenativas e não acolhedoras. Então, as pessoas que estão em situações de deficiências, de problemas, de dificuldades, por muitas vezes elas vão sentir resistências de ir para dentro da igreja. Então, para isso, vem o alerta do Papa Francisco, quando veio na Jornada Mundial no Brasil, em 2013, pedindo para todos nós sermos revolucionários. Ele afirmava que ele não queria que nós fôssemos uma igreja tranquila, e sim uma igreja missionária, uma igreja que fosse de encontro para o povo. Então, esse convite do Papa Francisco nos motiva a ir muito mais além do que a nossa própria comodidade de esperar que as pessoas venham até nós dentro da igreja. Tem uma frase, um texto do Papa Francisco, desse livro, La Mia Idea de Arte, de dezembro de 2015, que eu gosto muito e que me motiva muito nos meus trabalhos. E eu acho que, se vocês puderem dar um print depois para vocês guardarem essa frase, ela serve para a arte, mas serve para qualquer coisa, qualquer ousadia de evangelização. Não devemos ter medo, eu vou ler aqui de lado porque na minha tela está cortando, tá? Não devemos ter medo de encontrar e utilizar novos símbolos, novas formas de arte, novas linguagens, mesmo aqueles que parecem pouco interessantes, aquelas que parecem pouco interessantes a quem evangeliza, ou aos seus curadores, mas que são, todavia, importantes para as pessoas, porque sabem falar a elas. Cada pessoa, não existe uma forminha de gesso, a gente sabe disso. Para Deus falar com as pessoas, existe uma forma individual de cada uma das pessoas. Talvez uma pessoa, uma boa pregação,
toque o coração dela. Talvez uma boa missa, óbvio que todas as missas são boas, vai conseguir tocar o coração das pessoas, mas tem pessoas que são mais endurecidas e que precisa de um facilitador para que as coisas aconteçam na evangelização de uma forma mais eficaz. Eu, por exemplo, eu nasci numa família católica, minha mãe sempre foi muito católica, mas eu lembro, as memórias que eu tenho de evangelização da minha mãe era minha mãe cantarolando Alô, meu Deus, do Padre Zezinho, um certo Galileu, do Padre Zezinho, e aquilo foi entrando na minha vida e eu me lembro dessas cantorias e dessas frases com muita riqueza dentro do meu coração e dentro da minha mente. E lembro todas as vezes que eu ia na igreja e que a música era muito bonita, aquilo tocava o meu coração. Eu, durante muito tempo, participei de grupos da renovação e eu lembro que a minha primeira experiência num grupo de jovens foi através da música. Foi através de algo que me tocava. Mas por quê? Porque desde criança a música sempre mexeu comigo. Então a música ela fala comigo de uma forma muito especial e ela mexe em pontos que talvez um bom discurso não mexeria. E é importante a gente identificar as pessoas e a gente estar atento a esse direcionamento do Papa Francisco de se abrir a novos formatos, de se abrir a novas linguagens, não ter medo de evangelizar as pessoas. Por mais que a gente fale que um show é um evento de evangelização em massa, as pessoas, a maneira com que Deus age na vida de cada um é muito individual e a gente precisa estar muito atento a isso. Graças a Deus, é muito difícil, principalmente no Brasil, a gente encontrar um ser humano que não goste de música e que não se sinta motivado e envolvido pela música como um todo e que, de alguma forma, a música não faça uma parte no momento da vida dela, que marque momentos da vida dela através da música. Então, para mim, é muito importante a gente raciocinar um pouco da questão de não termos o comodismo de esperar as pessoas vir até nós para que a evangelização aconteça. Muita gente está do lado de fora do aquário. Muita gente está nesse mar e precisa ser evangelizado. E precisa ter, através do nosso conhecimento pastoral, da nossa experiência com Deus, provar um pouco do amor de Deus, seja por estratégias que sejam eficazes a ela. Então, para mim, a gente precisa viver uma constante renovação ministerial. Eu acho que a gente precisa, como servos de Deus, seja na paróquia, seja num grupo de oração, seja como ministros de música, enfim, vivemos uma evolução pastoral. Evolução pastoral, que eu vou falar um pouco sobre isso em vários momentos para frente, que para mim é um norteamento daquilo que a gente viveu, um norteamento não, uma experiência fantástica que a gente viveu de evolução pastoral para mim, vem na pandemia, onde a gente precisou, como igreja, se readaptar. Por quê? Até então, existiam sim TVs católicas que transmitiam missas, que tinham grupos de oração, uma ou outra ação de evangelização pela internet, mas quando deu a pandemia e os sacerdotes não puderam mais se encontrar com os seus fiéis, com as pessoas da sua paróquia, a igreja viveu uma revolução midiática muito grande. Digo mais, uma revolução querigmática, porque a gente teve que aprender a chegar até as pessoas de forma muito diferente. E aí foi quando foi possível, acho que vocês sabem, viram isso também, padres, senhorinhos, padres bem velhinhos se adaptando, botando seus celulares para poder fazer de alguma forma que as pessoas que estavam ali na igreja experimentassem o amor de Deus através de alguma coisa. É tão louco a gente pensar que essa pandemia nos trouxe também algo muito bom que fez as igrejas se prepararem com câmeras, com celulares bons, da maneira que elas podiam, para levar a palavra de Deus às outras pessoas. Eu vi isso muito, e a gente analisar, poxa, no Catecismo da Igreja Católica, são 3 versículos que falam sobre a importância
da vivência, né, da gente ir à missa, viver em comunidade nos domingos, né? São, se eu não me engano, padre, depois pode me corrigir, mas são no mínimo 3 partes no catecismo católico da Igreja Católica que fala sobre até como pecado grave a gente não ir na comunhão no domingo, a gente não ir em dias festivos para a igreja. E a gente teve que reaprender. Claro que também diz lá que a gente é salvo problemas de saúde, e a gente viveu e vive ainda até hoje algo de saúde muito agravante para todos nós. Mas nós tivemos que nos adaptar, nós tivemos que chegar nas pessoas de maneira diferente. E talvez aquilo que também era colocado como uma regra do catecismo, não quer dizer que foi quebrada, mas ela foi adaptada aos tempos atuais, neste momento, e por este período de pandemia foi permitido que as pessoas vivessem uma comunhão espiritual das missas. A gente participando, lendo o evangelho junto com o padre, vivendo a missa online, mas fazendo uma comunhão espiritual. Isso é para sempre? Isso substitui? Não. Mas naquele momento em que nós tínhamos uma deficiência de poder ir até a igreja, a nossa igreja viveu uma grande revolução de poder pregar o querigma, uma revolução querigmática através da mídia também. O desafio que nós temos, e aí eu já vou começar a entrar um pouco na área de shows, é um desafio pós-pandemia. Por quê? A gente ainda não está num momento pós-pandêmico. A gente está caminhando para, mesmo a gente vendo essa semana, eu vi ontem, hoje, um aumento absurdo de casos de Covid de novo, de internações de novo, o governador do estado de São Paulo voltando às máscaras. Então, mesmo assim, a gente já pode ter encontros presenciais, a gente já pode voltar para dentro das igrejas. E eu viajo muito com essas questões de shows pelo Brasil e converso com muitos padres pelo Brasil. As realidades pelo nosso Brasil são muito diferentes dos resultados que a gente tem tido agora. Tem igrejas que estão lotando novamente, que as pessoas estavam com saudades do encontro, do abraço, com saudade de provar, de experimentar novamente a vivência fraterna e até poder viver a comunhão novamente, mas ainda tem muita gente e muitas realidades no Brasil que as paróquias não voltaram a lotar, seja pelas pessoas com medo ainda de aglomerações e seja também por pessoas que se acostumaram a viver uma fé online. E nesse aspecto, para que tudo isso possa acontecer de uma maneira interessante, nós precisamos gerar oportunidade. Nós precisamos, neste momento, criar motivos e experiências para que as pessoas voltem a querer se encontrar, para que as pessoas voltem para dentro das nossas igrejas. Existe sim eu não sei a experiência de cada um de vocês, este contraponto, esse desequilíbrio de lugares muito lotados e de lugares que não tem tido gente. E aí gera uma sequência absurda, né? Porque o dízimo diminui muito para todas as paróquias, enfim. Então, nisso daí, onde acontece um grande problema, gera-se sempre novas oportunidades. Se a gente olhar para o problema maior do que do que qualquer outra coisa, a gente nunca evolui. A gente precisa olhar além do problema e aproveitar este problema para desenvolver novas técnicas e novas possibilidades. Como a gente pode fazer para que as pessoas tenham um interesse de voltar para dentro da igreja? Isso eu estou dizendo daqueles que já faziam parte da igreja e que não estão voltando para dentro da igreja. Mas também tem aqueles que não iam e não vão, e que se distanciaram mais ainda, e que, por algum motivo ou outro, não têm se aproximado da igreja. Então, a gente precisa, neste momento pós-pandêmico, vou dizer pós, entre aspas, gerar oportunidade. A gente não pode esperar, neste momento, que as pessoas venham até a igreja, mas nós podemos fazer a igreja ir até as pessoas. Como? Através de cada um de nós.
seja através do nosso testemunho, seja através das nossas ações, seja... Eu lembro que a minha mãe, quando era viva, ela fazia um trabalho de evangelização na cidade que ela morava, de bater nas portas. A mulher não ia na igreja, ela ia lá, e acho que tem muitas paróquias que fazem isso, vão atrás da pessoa, bate na porta, quer entender o problema, quer saber o que está acontecendo, para que as pessoas não se distanciem na fé, porque às vezes uma dificuldade da pessoa faz com que a pessoa nunca mais volte a ter uma experiência com a própria igreja. Então, tudo isso que eu estou falando é para chegar num consenso de nova evangelização. Quando eu digo nova evangelização, é a gente estar, como eu já disse, atento aos tempos atuais, com muita criatividade e com muita ousadia. Então, seja através de ações midiáticas, que foi isso que a gente já fez durante a pandemia e que a gente precisa continuar no pós-pandemia, que é as missas online, os grupos de oração online, a gente investir na capacitação das nossas equipes de comunicação, na transmissão, porque por mais que as pessoas estão indo para as nossas igrejas, já sempre um ou outro que, se a gente estiver transmitindo algo, pode viver uma experiência com Deus muito profunda e até, de repente, depois começar a participar da comunidade também. Porque a gente vê, eu vejo muito nos programas de madrugada, né? Tem um programa do Dalcides na Rede Vida, que vira e mexe, a gente vai lá com os nossos cantores para fazer, ajudar no programa, né? E nesses programas, as experiências das pessoas é sempre assim, nossa, eu estava mudando o canal e eu parei, cheguei nessa colocação, eu parei e vi essa pessoa cantando lindamente e essa música tocou o meu coração, essa palavra tocou o meu coração. Então, essa evolução que todos nós, que a internet também nos proporcionou de poder ser dinâmico, né? Ser, como que eu posso dizer, democrático, onde todos nós podemos falar para 2 ou 3 ou 100 pessoas, né? Então, a gente precisa estar atento a essas novas evangelizações, seja a evangelização com a mídia, seja com a evangelização através de oportunidades, eu vou chamar assim, que é a gente criar oportunidades para que as pessoas venham para dentro da igreja. Eu coloquei aqui esses 4 passos importantes, porque, assim, a gente caminhar para uma evangelização, e eu vou falar da importância disso daqui a pouco, mas a gente chegar num show musical ou chegar num evento para atrair pessoas, primeiro que a igreja sempre fez eventos, né? Os próprios grupos de oração, se a gente for pensar, é um evento, porque a tradução da palavra evento, ela é reunião. Então, é encontrar as pessoas, é um encontro de pessoas. Então, digamos assim, que até a própria missa, sem desmerecer, óbvio, e longe de mim querer nivelar por baixo, não é isso o coisa, mas é um evento, porque é um encontro de pessoas, é uma reunião de pessoas. Então, já é um evento. O que acontece que a gente precisa estar atento, e aí eu coloquei esses pontos, é identificar as necessidades que a gente tem na nossa evangelização. Observar o que o nosso público quer. Porque, assim, às vezes a gente tem uma missa muito legal, mas o som da nossa igreja não é bom. E se não houver um investimento no som, porque, assim, e não estou falando no som só na questão musical, de cantar, de música, não. Estou falando, eu já fui em paróquias, por exemplo, onde o microfone era muito ruim e não dava para entender o que o padre falava. A acústica da igreja era muito ruim. Então, a gente que está sedento por uma evangelização diferenciada, precisa observar o que está acontecendo no nosso cenário. Observar quem está vindo na igreja. Por que as pessoas também estão deixando de vir? Por que aquela senhora não está vindo mais? Será que o microfone da igreja está bom? O som da igreja está bom? Será que o ministério de música na igreja é bom? Será que as pessoas que estão se dedicando ao ministério de música realmente estão se dedicando 100% para que a evangelização seja eficaz? E aí eu faço um parâmetro com as próprias igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, o som deles são das melhores qualidades. Os microfones dos pastores são de melhores qualidades. Eu sei que eu estou falando de realidades que financeiramente arrecadam muita coisa,
Mas se você não investir naquilo que é básico para você, como evangelização, o retorno também não vai vir. Porque se você não tiver público, se o público não tiver te entendendo, com um som bom, com um ministério de música bom, com uma boa colocação do padre, um bom preparo do padre nas suas próprias homilias ou nos seus grupos de oração, as suas pregações, enfim, as pessoas não vão voltar. Se não for eficaz aquilo que você se dispõe a fazer, as pessoas não voltam. Então é preciso observar isso daí. E pode ser que o tipo de evento, e aí eu já estou entrando um pouco mais na área, seja um evento, como que eu posso dizer a palavra sem desmerecer, mas seja algo antiquado, onde as pessoas não estão mais interessadas. Porque a gente tem que ver que hoje a gente concorre muito com as mídias, a gente concorre muito com as coisas seculares. E se a gente não se adequar, digo no sentido de apresentar uma evangelização com a mesma qualidade que o mundo apresenta as suas coisas, a gente não vai ter eficácia. O seu esforço na sua paróquia, como padre, como secretária, como pastor, agente pastoral, vai ser ou a gente se prepara e dá passos para a gente competir de igual qualidade com as pessoas, ou a gente fica para trás. Está dizendo que a minha internet está fraca. Vocês estão me vendo normal? Está tranquilo? Tá bom. Ela deu uma travadinha, mas voltou. Tá joia. Então, se a gente não se nivelar com as coisas do mundo, a gente fica para trás. Seja com a igreja evangélica, seja com as igrejas, seja com a mídia secular. Veja bem, a própria televisão está vivendo uma evolução da internet, indo para a internet, com conteúdos para a internet, e se adaptando a novos tempos. Aquilo que era audiência na Globo ou qualquer outra TV, hoje já não dá mais audiência. As pessoas estão tendo que pegar os formatos da internet trazendo para a televisão. E havendo uma adaptação geral. E isso precisa haver uma adaptação também. Isso não quer dizer que a gente vai esconder a nossa essência, não é isso. Porque a nossa essência vai florir se a Ana Cláudia pegar um microfone e falar num palco de 200 metros quadrados, com uma baita de uma estrutura linda, maravilhosa, cheia de iluminação, ela vai chamar muito mais atenção, mas a essência dela é a mesma dela pregando com uma caixa amplificada dentro de um salão pequeno, entendeu? O lance não está na mudança de essência, está na ousadia, na identificação de como a nossa mensagem precisa chegar para as pessoas. Então, isso é urgente. Todos nós precisamos adaptar, atualizar a nossa linguagem comunicacional dentro da igreja, para não ficar para trás. Aí eu citei as igrejas evangélicas com as suas capacidades e as suas qualidades sonoras, né? Claro que eles têm tudo isso, porque dá dinheiro, porque o dízimo que eles passam dá dinheiro. Mas como nós queremos arrecadar um bom dízimo dentro da nossa igreja, sendo que a gente não tem qualidade estrutural de som, de uma boa oratória, não tem bons músicos? Entende o que eu estou querendo dizer? Não estou querendo desanimar vocês, mas estou abrindo para a gente ter resultados financeiros. Primeiro a gente investe, primeiro a gente dá um passo, a gente transforma, a gente inova, a gente observa a necessidade, a gente identifica ela, a gente planeja e age. Não adianta a gente só identificar e ficar naquilo assim, ai, olha, o som está ruim, olha, a gente podia fazer evento, olha, o nosso evento aqui da paróquia, da festa junina, ao invés de ser o João da Mariazinha lá, vir cantar sertanejo, violão e voz, vamos aproveitar isso daí, vamos fazer um show católico, com uma estrutura melhor. Se a gente não ousar, não identificar o porquê que as pessoas estão cansando não é cansando da essência, mas cansando da maneira que a mensagem chega, a gente não vai sair do lugar. Muito pelo contrário. Eu tenho uma pesquisa aqui, eu não vou conseguir mostrar ela para vocês,
mas eu deixei ela até na agulha, de que há uma redução de números católicos, que todos nós sabemos, que, pasmem, eles não estão indo somente para o lado evangélico. Eles estão deixando de crer. Eles estão partindo para algo porque a justificativa é que a nossa linguagem não atinge eles, não chega para eles com eficácia, porque eles não se identificam. As pessoas não estão se identificando com a nossa linguagem de evangelização. E eu falo nossa porque a minha também precisa melhorar muito. E tudo isso eu fui vivenciando e eu briguei dentro das minhas experiências com a igreja para que a gente pudesse evangelizar de forma mais correta. Então, todo bom evangelizador, seja sacerdote, qualquer um de nós, precisamos observar primeiro o que afasta as pessoas da igreja. Por que as pessoas não estão indo? O evento, como um todo, precisa melhorar. Vocês veem lá nas igrejas evangélicas, tem iluminação de show dentro da igreja, certo? Precisa tudo isso? Não precisa, porque Deus age na simplicidade. Mas tem gente que é envolvido pelo belo. E todos nós sabemos. Eu não tenho gente, não, eu vou usar dizer, todos nós gostamos de coisas boas. Todos nós. Se a gente passar numa praça pública, imagina você na praça da sua cidade, você está passando a pé, foi na sorveteria, está passando na praça, e tem um palco, tocando um palco simples, não tem estrutura nenhuma, tem uma caixa de som muito ruim, e tem 2 cantores bem ruins cantando Uma Nuvem de Lágrimas Sob Meus Olhos. Por mais que a música seja boa, porque a gente não pode criticar a arte alheia do outro, porque ela tem a sua beleza, e isso o Papa, o São João Paulo II, dizia que toda a arte tem a sua beleza. Então, se tem a sua beleza e ela atinge um público dela, ela é eficaz naquilo que ela faz. Mas a nossa arte, então, veja bem, a gente como consumidor, se a gente passa e está um cara desafinado cantando, a gente passa direto. A gente não vai parar para assistir. Se o som for ruim e tiver cheio de microfonia, a gente não vai parar para assistir. A gente vai passar direto. Agora, se a gente saiu da sorveteria, não está sabendo, mas o Chitãozinho e Chororó está cantando na praça da sua cidade, o que vai acontecer? Primeiro, você não vai saber que é o Chitãozinho e Chororó. A música ela vai entrar nos seus ouvidos e ela vai dominar os seus primeiros sentidos. Música boa. Nossa, como canta bonito. Tem um som bom. Caramba, olha, estou até arrepiado. Parece o Chitãozinho e Chororó. Você não está sabendo o que é ele. Nossa, parece o Chitãozinho e Chororó. Vou lá ver. E você vai para a praça ver. Pode ser o Chitãozinho e Chororó e você se surpreender e falar: ah, Chitãozinho, né? Estou falando Chitãozinho e Chororó por causa do especial da Globo ontem, né? Que passou de 50 anos deles. Mas que tem uma... Eu iria fazer toda essa arruaça e muito mais, porque eu sou fã deles. Então, eu também. Eu sou fã de toda a arte boa, assim. Então, imagina assim, você chega ali, agora, se não é o Chitãozinho Chororó, você, no mínimo, vai ficar hipnotizado, porque a música é tão boa quanto Chitãozinho Chororó. Certo? Então, é preciso identificar do lado de lá. Quando você vai evangelizar alguém, é se colocar no lugar do outro. O que o outro espera de você? O que o outro espera? O que me pararia para eu ver uma evangelização? Será que a palestra que eu estou dando no meu grupo de oração está tão bem preparada que eu pararia para me ouvir? Será que a minha música está tão bem executada que eu, passando na rua, pararia para ouvir? Será, me perdoe o padre que está aqui, mas será que os padres prepararam a sua homilia
com tanta qualidade a ponto de que ele mesmo, se não estivesse na condição de orador, estaria ali ouvindo a sua própria colocação? Eu não estou levantando críticas, eu estou fazendo questionamentos para que a gente identifique aonde estão as nossas falhas. E aí, assim, vocês estão vendo que eu estou misturando os artifícios todos por conta daquilo que eu disse, que, querendo ou não, a nossa missa é um evento, o nosso grupo de oração é um evento, a quermesse é um evento, e tudo isso vai estando atrelado ao resultado que a gente vai precisar ter lá na frente. Então, esse olhar atento é sempre assim. Sempre que você for se colocar a serviço de alguém, pensa como o outro em primeiro plano. Tá bom? Eu ouviria? Eu faria isso? Porque assim, ó, de verdade, eu tenho uma mania, né? Eu não dou dinheiro no farol, tá, gente? Quando me pede, quando vem para lavar o vidro lá do carro, eu não faço. Agora, quando faz arte no farol, eu dou dinheiro. Porque eu acho que houve um preparo, houve uma preocupação de mostrar algo bom. Às vezes aqui em São Paulo, você vê no farol, os caras estão com aquela bicicletinha, equilibrando na bicicletinha e jogando malabarismo. Eu já vi gente fazendo com fogo em cima de uma bicicletinha. Então, houve uma dedicação. Então, quando há uma dedicação, você se prende, você olha para aquilo com beleza. E assim precisa ser a nossa evangelização. Então, marquem sempre isso, observem bem, identifiquem a necessidade, identifiquem o porquê que as pessoas não estão indo, se é a sua oratória, se é a sua música, se é o seu repertório, se é as músicas que você está cantando na missa, se você é administrador paroquial ou se você é um padre, se o som da sua paróquia está muito bom. Porque assim, gente, se o padre ou o administrador paroquial quiser trocar o som, ele consegue fazer várias coisas para fazer isso. E se ele falar para o público, olha, a gente precisa investir no som por conta disso, 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 o povo vem com a gente. Ou se ele fizer, aí contrata shows católicos, né? Vamos fazer show, vamos vender ingresso, vamos fazer coisas de forma que a gente consiga melhorar isso. Mas observe o que afasta as pessoas daquilo que você tem de melhor para oferecer para elas. Seja você o que for. Às vezes, o som da sua igreja ou a acústica da sua igreja não está ajudando. E é preciso ter uma evolução disso, tá? Eu vou correr um pouquinho para não ficar... Mas eu estou mesclando coisas para frente. Então, às vezes, se eu pular algum slide, é porque ou eu já falei, ou porque depois, numa outra oportunidade, eu posso voltar a falar com vocês sobre isso, tá? Então, o que, que é preciso? Nós já somos frutos, gente, de uma nova evangelização na igreja, certo? Porque se nós estamos aqui hoje, 8h52, aqui em São Paulo, né? No horário de Brasília, digamos assim, né? Parados para ouvir sobre algo, é porque a gente tem interesse em modificar. Então, nós já somos frutos de uma nova evangelização. Já somos frutos, ou picado por esse mosquitinho, da necessidade de fazer algo diferente, certo? E o que vai nortear as nossas evangelizações para frente em tempos midiáticos é a criatividade na reestruturação pastoral. Por exemplo, quando eu digo reestruturação pastoral, eu sei que o Jean faz um belíssimo trabalho com a Dominus de ajudar os padres, ajudar as igrejas, ajudar os agentes pastorais a reorganizar, principalmente a questão de dízimo e tudo mais. Então, tudo isso exige uma estratégia, tô certo, Jean? Exige uma preocupação, um planejamento para que as coisas aconteçam. Você não vai mudar a arrecadação do seu dízimo só por um motivo, só porque você quer. Mas aí tem que ter um preparo, talvez uma profissionalização, um profissional aqui, outro ali, para as coisas poderem acontecer. Isso é necessário haver uma reestruturação pastoral em todas as outras áreas. A gente está vivendo, nesse momento pandêmico, a reestruturação das pastorais de comunicação, que também estão indo muito para a internet. Por exemplo, os jornais que a gente fazia na igreja antigamente, gente, hoje já não funciona mais. Entendeu? Eu sei que muita gente ainda faz,
mas não funciona mais. Hoje as pessoas estão na internet, hoje as pessoas querem velocidade na informação. Hoje, talvez, se você montar um grupo de WhatsApp entre os seus paroquianos e o padre fizer um videozinho e mandar todo dia de manhã, vai dar muito mais eficácia. Um aviso, aviso paroquial por dia para as casas das pessoas, entendeu? Até lembrando que a pessoa tem que pagar o dízimo, manda no grupo do WhatsApp, sabe? Porque vai funcionar muito mais, porque as pessoas estão em outra velocidade. Então, quando eu digo isso, e eu falo da reestruturação pastoral mais uma vez, eu acho que, na verdade, a gente precisa viver uma reestruturação pastoral também na questão da juventude, porque os nossos jovens hoje estão ligados na internet completamente, e muitas vezes fica lá nas dancinhas do TikTok e tal, e não estão mais nem aí para ir nas coisas que a gente faz nas igrejas, porque talvez as coisas que a gente faz na igreja também não estão atrativas a ela, né? Eu sei que o trabalho que vocês têm feito, até eu sei que a Dominus também tem feito isso daí, e muitas outras pessoas de orientação, a formação dos catequistas. Eu sei que muitos de vocês são catequistas, que têm buscado formação, buscado estrutura para evangelizar de uma maneira diferente e fazer que as crianças tenham outra experiência. Talvez tem professoras aí, catequistas, que estejam com a gente aqui hoje, que talvez estão tendo que aprender dancinhas, entre aspas, para poder evangelizar com os jovens, porque senão os jovens não vão participar com vocês. Talvez criar dancinhas parecidas com a de TikTok, com as músicas da igreja, para ver se a coisa vai também. Então, há uma necessidade de uma reestruturação de tudo isso. E quando a gente fala de juventude, a gente precisa adequar nossa linguagem à juventude. Então, é onde a gente começa a falar da importância dos eventos como evangelização. Eu, recentemente não, uma vez eu fiz um evento numa cidade no interior do Acre, e era na praça pública. Eu fui com o Anjo de Resgate, acho que muitos de vocês sabem quem é a banda, trabalhei muito tempo com eles, e a gente fez um show lá, e assim, a qualidade musical deles é absurda. Então, as pessoas que passavam ali, que não eram da igreja, vivenciavam uma experiência através da música única, pela excelência da qualidade. Muitos falavam, nossa, parece roupa nova, porque a qualidade lhe lembra algo, há uma similaridade com algo que o Roupa Nova fazia. E aí é onde a arte tem uma beleza, porque tudo que é belo, isso é uma frase de um santo, eu não consigo lembrar agora, eu tenho anotado em algum lugar, depois até posso disponibilizar para vocês, o belo atrai, mas é Deus quem converte. Se a gente fizer a nossa arte com beleza, com muita qualidade, a essência a gente já sabe, porque o chamado a gente já teve. Quando Deus chamou a Lívia, ele chamou a Lívia e já disse para a Lívia o que ela tinha que fazer. O chamado da Lívia já aconteceu. Deus não vai ficar falando toda hora, Lívia, agora vai por ali, agora vai por aqui, faz isso, se moderniza. Não precisa disso. A Lívia já sabe que ela tem que evangelizar. Então, se ela já sabe que ela tem que evangelizar, para ela ter eficácia naquilo que ela faz, ela vai se adaptar sempre, ela vai estudar, ela vai se dedicar, ela vai pegar livros, ela vai pegar cursos, ela vai fazer de tudo para que aquilo seja melhor. Não espere que Deus vai ficar soprando no seu ouvido, dizendo assim, olha, agora vai para o TikTok, olha, agora faz um show. Não, a gente é que tem que ter essa astúcia de estar atento ao que atrai as pessoas para Deus. As pessoas precisam viver esse querigma com Deus. E muitas vezes ir para dentro da igreja é uma barreira que a pessoa não consegue romper. Mas se você botar um palco do lado de fora e botar uma música boa, não estou falando só contratar um show com a Eliana Ribeiro, com Adoração e Vida, não estou falando disso. Mas se você tem um ministério bom na sua cidade e botar do lado de fora com som bom, bem ensaiado, aquilo vai atingir corações de pessoas que jamais entrariam dentro da sua igreja. Por exemplo, nessas andadas que eu falei para vocês, da experiência das pessoas pelas ruas, uma vez uma pessoa me mandou um testemunho de um artista que tinha assistido um artista, mandou para o artista e eu recebi, porque eu que abri o e-mail do artista, e ela falava assim, olha, eu era evangélico e eu, passando na rua, ouvi o show na praça pública
e resolvi parar porque os louvores estavam muito bonitos. E aquilo da música adentrar o coração da pessoa e a pessoa ir vivendo uma experiência com a música, porque a pessoa olha para o palco. Veja bem, a arte ela tem essa beleza. Você olha, é bonito. Então, volto naquela questão que eu falei de vocês saindo da sorveteria e passando pela praça, certo? Você ouviu uma música boa. Opa, é um sentido. Ela atingiu você de alguma forma. Ela tocou você de alguma forma, certo? É uma primeira beleza. Aí o que vai acontecer? Ele vai desviar o seu olhar. Quando desvia o seu olhar, se aquilo que você olha é muito bonito, com uma boa iluminação, com um bom LED, com uma boa cena, um palco muito legal, impossível a pessoa não se prender. Primeiro ela vê a beleza musical, a essência da beleza visual, e quando ela menos espera, a letra começa a entrar na vida dela. E ela começa a viver a experiência da letra. Imagina que nesse testemunho que o rapaz mandou para a gente, ele não percebeu que a música que estava entrando no ouvido dele era uma música de Nossa Senhora. E aquilo foi trabalhando por dentro dele, entendeu? Porque falava sobre cura, falava sobre várias coisas, e a música foi chegando num lugar, e Nossa Senhora, através daquela canção, chegou num lugar onde jamais uma pregação de Nossa Senhora conseguiria chegar. Então, a gente tem essa facilidade de usar esses argumentos para que chegue onde a gente não vai. Agora, também, assim, se o cara ali na praça pública falasse assim, olha, porque Maria, assim, assim, assado, blá, 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 que é lindo, maravilhoso, o cara que é evangélico já trancava o coração e falava, não quero mais, certo? Então, é essa questão da gente ter esse olhar atento para as novas evangelizações. Eu vou falar uma coisa para vocês assim, é muito comum e não é uma crítica mais de leve, tá? Eu vou fazer e não se sintam ofendidos se por um acaso, por ausência de informação, alguma das paróquias que estão aqui fazem isso. Mas, por exemplo, poxa, a gente está entrando num tempo de festa junina e festa julina. A maioria das paróquias e igrejas tem quermesses, certo? 80% das quermesses do Brasil não tem show católico. Não tem nem sequer aquela irmãzinha que canta todo domingo na missa bonito, nem ela tem espaço para cantar no palco da festa junina. E a gente perde oportunidades de evangelização. Eu fui recentemente, não vou dizer a cidade para a gente não se expor, não expor também a igreja, a gente foi convidado com alguns cantores meus para fazer 2 shows, um em cada dia, numa paróquia, numa quermesse da paróquia. Era uma quermesse em maio mesmo, que era Nossa Senhora de Fátima, e a gente foi. Já entreguei a paróquia, né? Mas não vou dizer de que lugar do Brasil, tá bom? Aí o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, tinha muitas barracas, tinha uma missa dentro da igreja, um palco para o lado de fora, e eu tinha um artista num dia e outro artista no outro dia. Mas antes do nosso artista, tinha um show, tinha shows, e no outro dia também ia ter. Quando a gente chegou lá, as pessoas estavam fazendo compras, gastando na quermesse, blá, 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 blá. Começou os shows, acreditem, era um show de funk. E não era um funk católico. Era um funk secular. Então, imagina, eu estou com um artista católico, de show católico, numa festa católica, e antes do show, era um show de funk, de descer até o chão, custeado pela paróquia. Entende? Aquilo ali, a gente já está calejado, mas há um choque cultural muito grande. Por quê? Há uma inversão na posição, vou deixar bastante bucha para você, Jean, com essas minhas colocações. Há uma inversão muito grande no resultado do que aquilo que a gente tem. Porque eu me pergunto, por que o padre colocou show secular? Para atrair as pessoas, certo? Para atrair gente. Porque na divulgação
foi colocado lá, eu vou dizer um outro nome de artista, para vocês não identificarem de qual questão eu estou falando, mas imagina que eu cheguei com o Jean, que é um cantor católico de renome, para fazer um show num lugar, e quem abriu o show do Jean era o Jota Quest, certo? Beleza, eu ainda estou falando de Jota Quest, mas poderia ser o MC não sei o quê, famoso, certo? Divulgou. Qual é o público que está ali? O público do MC Kevin. E o padre fez isso para quê? Ou a comunidade? Para atrair o público do MC Kevin para a festa da igreja. Por N motivos, porque depende da venda de barraquinha, depende de N situações. Porém, não é uma fidelização do seu público, porque aquele público está vindo para consumir mais do mesmo. Ele está consumindo aquilo que ele já fez. O evento estava lotado, as barracas estavam lotadas, o evento estava lotado. Quando acabou o show de funk, todo mundo foi embora. O meu cantor cantou para 10 pessoas. E aí a gente foi tentar entender o porquê. O público católico mesmo da paróquia já sabia que tinha um evento secular e não foi para a festa. Por quê? Não vou levar meu filho para um show de funk. Ah, eu não vou. Putz, por mais que o Jean é um cantor muito famoso e eu gosto muito dele, mas, poxa, antes do Jean eu tenho que assistir um show de funk, então não vou. E aí aquele show de funk, eram 2 shows antes. O show foi muito comprido. Então a pessoa acabou de sair da missa, ela fala: ah, eu vou esperar o show do Jean, ver 2 shows de funk, se não é a sua praia, a pessoa vai embora. Então, ou seja, o público do funk foi embora na hora que acabou o funk, mas o público da igreja não ficou. Então, o público da igreja, que é aqueles que participam dia a dia com você e que poderia levar alguém da sua própria família ou um amigo, indicar, oh, vamos lá, vai ter um show super legal do Jean, assim, assim, assado, não chamou as pessoas. Então, o público que foi para a festa da quermesse não é o público da igreja. Ah, consumiu na barraca? Consumiu. Mas o público da igreja, os fiéis da igreja, não consumiram. E aí, se você desenvolve um show com inteligência, focado no público católico, você vai atrair com a beleza da música católica, que hoje eu posso dizer para vocês com toda a propriedade, a gente tem excelentes shows, excelentes artistas no meio católico, que não perde para nenhum evangélico, que não perde para nenhum show secular, com eficácia, que vai chamar a atenção da Maria Silveira Vargas, que está saindo da sorveteria e está indo para a casa dela. E naquele momento ouviu um som católico e parou ali. Opa, que legal! E ali ela pode viver uma conversão. Não tem como a gente querer converter as pessoas com shows seculares, com repertórios seculares, porque a eficácia não vai funcionar. No outro dia desse evento, foi a mesma coisa. Foi uma banda de pagode, cantou a banda de pagode famosa, e logo em seguida entrou o nosso cantor religioso. O povo foi embora, porque não era o povo da igreja, era o outro público. Então, veja que há uma inversão de focos e há uma inversão de valores. A gente precisa proporcionar esses momentos para que as pessoas conheçam a nossa verdade, que conheçam a coisa. Porque aquele cara que for ao show e for realmente tocado pela palavra de Deus, ele vai voltar, ele vai ser dizimista, ele vai ser participante, ele vai ser servo, ele vai ser um monte de coisa. Agora, o público do funk não vai voltar. Então, existe uma necessidade da gente. Eu vou pular isso aqui, tá? Desculpa aí, depois eu mostro para vocês. Então, existe uma necessidade muito grande da gente acreditar na força da nossa música católica, na força da nossa evangelização. A nossa música, gente, ela salva vidas. A música, como eu já disse aí, ela chega num lugar onde a palavra de Deus pode não chegar. Porque se você está com som alto, ó, há uns 30 dias atrás, teve uma festa aqui em São Paulo, de católica, e tem um cantor, que a gente trabalha com ele também, que ele é de forró católico. Vocês já sabiam disso? Existem bandas de forró católico, caras de Deus,
gente que cantava no mundo e viveu uma conversão absurda e hoje evangelizam com forró dentro da igreja. E esse cara canta piseiro, para você ter ideia. É muito legal. E a analogia que ele faz com o piseiro, gente, é impressionante. Porque ele teve a grande sacada de dizer que o piseiro, quem manda no piseiro mesmo é Nossa Senhora, que pisou na cabeça da serpente. Olha onde vem. E tem beleza, e tem arte, e tem riqueza. A gente fez um show com ele aqui em São Paulo, numa paróquia na cidade de Tiradentes, aqui num bairro em São Paulo. Cara, lotado de gente. Era o público da igreja, porque era shows católicos, né? Tinha Tony Allison no mesmo dia. Mas naquele momento em que ele subiu no palco e cantou o piseiro, do outro lado da rua começou, era um pátio da igreja e tinha uma grade para a rua, e do outro lado da rua começou a ficar gente assistindo o show. Porque o quê? O povo tem vergonha de entrar para dentro da igreja. Entende aquilo que eu falei? De ultrapassar o muro da igreja. Mas começou a ficar gente que não estava entendendo como que o padre ali estava fazendo um piseiro dentro da igreja. Aí, de repente, tinha um predinho de 3 andares. Na hora que eu olho para o predinho, eu tenho fotos, eu posso mostrar para vocês depois. Tinha gente na sacada, olhando o show de piseiro. E a senhorinha, ela estava assim, ó. A gente não sabe o que virou aquilo, mas alguma semente Deus plantou no coração dela. Porque ela entendeu que aquilo era um piseiro religioso, que aquilo era algo com qualidade. Entende? Então, a gente não pode subestimar e a gente tem que realmente ousar, fazer com ousadia, para que a nossa música continue salvando vidas, ela chegue onde a gente não chega. Eu anotei aqui, eu vou abrir para a gente conversar com perguntas já, tá? Ó, quando eu digo onde a música chega, eu estou colocando aqui para vocês assim, ó. Todos nós temos um momento na vida que é marcado por música. Seja a sua primeira comunhão, seja a sua crisma. Estou falando de coisas religiosas, mas posso falar. Quem casou, a música da sua entrada, as noivas, marcou. A música da entrada da noiva marcou o marido que estava no altar esperando. Certo? Uma perda também marca. Um sofrimento, uma dor, qualquer coisa que a gente vive, qualquer sentimento que a gente vive, é embalado pela música. Então, a gente vive e ela marca a gente de algum momento. Para a gente ter ideia disso, vocês têm noção que, isso aí eu já falei, né? Que tudo faz parte. Quando você vai fazer um aniversário, você canta parabéns, é música. Tudo é celebração musical. Eu falei dos relatos que a gente tem da experiência com a música. A musicoterapia hoje, muito famosa, ela trata o Alzheimer. Você consegue tratar as pessoas que têm o problema de Alzheimer com músicas que marcaram o tempo dela. Então, você recobra a memória. Eu não sei se tem algum musicoterapeuta aqui, mas você recobra a memória da pessoa com a musicoterapia. Você faz uma terapia, você trabalha com música, você usa a música para tratar as pessoas. Tem crianças, eu tenho um amigo que faz trabalho com musicoterapia, e eles fazem musicoterapia com bebês. A criança é curada por enfermidades através da música. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, do poder e da eficácia da nossa música, e começar a utilizar isso muito melhor. Ó, já falei disso também. Bom, vamos lá. Eu vou só fazer isso daqui, falar sobre isso, e depois a gente abre para perguntas de vocês, tá bom? Porque eu já me prolonguei, né, Jean? Já ultrapassei, já... Olha lá. Já mandou eu cortar. Já Gente, ó, passamos do horário, mas não tem problema, tá muito bom. se bem organizado, gente, a gente, além de evangelizar, um show católico é muito rentável, tá? Por exemplo, tem que saber organizar. A gente pode até fazer um outro dia, se o Jean quiser, a gente fala só sobre organização de evento. Eu falo como organizar um evento, que eu tenho aqui nesses slides também, mas eu posso falar só como organizar um evento, para vocês terem pelo menos uma noção inicial de como fazer um show, de como organizar. Se você organizar bem, botar um show católico legal, botar uma estrutura, ao invés de você levar o sertanejo que canta aí na sua comunidade, leva um sertanejo católico. Tem Álvaro e Daniel, não sei se vocês conhecem, é muito bom.
É muito legal. Às vezes a gente não conhece, mas, cara, eles já foram até no programa da Eliana, entendeu? Para a gente ter noção de onde a nossa música chega. E muitas vezes o lugar que a gente não tem é a nossa própria igreja. Imagina que a gente tem mais de 11 mil paróquias no Brasil. Se cada 11 mil paróquias fizessem shows de evangelização, as pessoas teriam muito mais motivação, elas teriam muito mais experiência com o amor de Deus, porque a música chega, aquilo que eu falei, ela vai onde a gente não chega. Eu coloquei aqui, ó, quando eu falo que ela é rentável, se você fizer uma banda legal, uma quermesse bacana, a quermesse por si só é assim, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Quando o padre fala, o povo vai. Se o padre brinca, eu vou fazer uma brincadeirinha, o padre que me perdoe, mas se o padre falar que não ir na quermesse é pecado, o povo vai. Vai chover de gente, entende? Claro que a gente não vai mentir, mas o padre tem esse poder de levar o povo para a festa. Então o povo vai para a quermesse ajudar a igreja, independente se é um show católico ou se é um show evangélico. Então vamos usar essas oportunidades para que a gente possa evangelizar. Ah, se você quiser fazer uma quermesse, cobra R$ 5 numa área reservada, faz um show e assim por diante. Eu coloquei um exemplo do padre Zezinho. Eu lembro que eu morava numa cidade do interior de São Paulo chamada Adamantina, e lá a gente fez um show com o Padre Zezinho uma vez. O Padre Zezinho não cobrava show, mas era 50% da bilheteria dele. Porque ele falava assim, não é justo que eu também saia com a mão abanando, porque vai dar aí, sei lá, ele já sabia do poder dele, vai dar aí 20 mil pessoas, vocês estão cobrando R$ 10, vai dar aí R$ 200 mil, e vocês vão ficar com R$ 200 mil e a minha instituição vai ficar zerada, e eu vou ter que continuar pagando meus discos do bolso, e eu vou ter que continuar estudando música do bolso. Então ele fazia isso, ou seja, era rentável para os dois. O Padre Zezinho ganhou, entre aspas, seus 100 mil, estou usando números aleatórios, porque não era nem real, era cruzeiro ainda na época. Estou falando lá atrás. Cruzado Novo, sei lá como que era, as grana antiga. E a comunidade ganhou. Aí, por exemplo, a gente vê aí, está até falando, muita gente falando do Gustavo Lima, cobrando shows caríssimos e tal e tal. E eu lembro de um episódio, de um show do Padre Fábio, que a galera ficou, nossa, mas o show do Padre Fábio de Mello custou R$ 300 mil em Natal, acho que alguma coisa assim. Só que ninguém viu que dentro dos 300 mil estava passagem aérea, que para fazer um show de qualidade era não sei quantas pessoas, que tem que ter os melhores músicos, porque se ele quer atingir o mesmo público que a Ivete Sangalo atinge, os músicos têm que ser na mesma eficácia, na mesma qualidade, tem que ensaiar no mesmo jeito. Então não adianta você dar R$ 50 para o músico que não vai funcionar. Então os shows acabam tendo que ficar, entre aspas, caro, para ele poder nivelar a qualidade daquilo que se faz no secular. É aquilo que a gente já veio falando, da gente começar a equiparar a nossa linguagem. Mas, por exemplo, ele cobrou, sei lá, o show custou R$ 300 mil, só que o organizador botou 30 mil pessoas lá cobrando R$ 100. Então, quem que ficou com esses 300 milhões, esses 3 milhões de reais? Ficou para quem? Para quem organizou o evento, que muitas vezes é organizado por gente, por profissional, porque nós da igreja não organizamos. Porque se a gente fizer, e com o poder que o padre tem, porque a gente sabe que padre e paróquia tem poder, inclusive na prefeitura, para conseguir estrutura, para poder montar bons shows. E inclusive para pagar cachê. A gente sabe disso. A gente está vivendo essas coisas aí do Gustavo Lima e tal e tal. Mas é isso. Eu vi uma defesa, não estou defendendo ele, mas eu vi uma defesa dele dizendo assim: bom, eu boto meu preço porque eu sei que quando vende ingresso, quanto quem compra meu show ganha. Então eu boto meu preço. Então, não estou defendendo que está certo nem que está errado, mas estou mostrando para vocês o quanto é importante você começar a elevar o nível dos shows e dos eventos católicos que a gente faz para ter qualidade e para ter rentabilidade. Se a gente fizer show meia boca, vai dar público meia boca e não vai dar dinheiro, vai dar prejuízo. Agora, se fizermos com muita qualidade, vai dar muito resultado. Vamos abrir, Jean? Podemos sim. Pode, se quiser tirar o compartilhamento, que aí fica melhor. Tá. Gente, até peço desculpas, porque assim, é muita coisa. Fechou já o compartilhamento, né? Fechou, aham. Gente, está aberto para perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir. Eu até anotei, coloquei ali
duas coisas que eu achei interessante do que o André falou é o seguinte: a primeira é que é algo que a gente já fala bastante aqui, que é a estrutura, né? A qualidade da estrutura com que nós evangelizamos, ela favorece sim a evangelização. Nós não somos anjos, né? Nós temos 5 sentidos, até eu preparei agora um curso lá na plataforma nossa de ensino, e eu dizia justamente sobre a assembleia paroquial. Eu dizia, olha, você vai botar os seus paroquianos num salão, por exemplo, que você mora no Nordeste, no calor dos infernos, para eles passarem 2 dias discutindo o planejamento da paróquia de vocês, e ele não vai ter o mínimo de qualidade para parar para pensar, ele vai ficar suando, ele vai ficar incomodado, ele não vai conseguir render o que ele renderia se ele tivesse no auditório, com ar-condicionado, com água gelada, confortável, porque ele é gente, nós somos seres humanos, então a gente precisa de qualidade de estrutura. Isso não elimina o espiritual. Pelo Jean, deixa eu contrário. fazer só um parênteses do que você falou, que eu acho que vai dentro disso. Por exemplo, recentemente uma paróquia aqui de São Paulo, de um bairro muito rico, falou: as igrejas não estão indo as pessoas não estão indo para a igreja. O padre me procurou e falou assim: o que eu posso fazer? Acho que tem alguma coisa errada. E eu falei: eu vou para a missa. Eu fui, identifiquei de cara uma problemática, e é por isso que a gente precisa estar atento àqueles 4 itens que eu disse. Eu identifiquei de cara, o som era muito ruim, não dava para entender o que o padre falava. O ministério de música era um cara no violão, blém, blém, blém. Beleza. Só para vocês entenderem a diferença da região. Era uma das regiões de mais classe A de São Paulo, ok? Tipo assim, mais ricos, onde os famosos moram e tudo mais. A paróquia ali. Beleza? Poxa, o público que está na sua região é público classe AAA. O público que frequentaria a sua paróquia tem dinheiro. Então, o cara vai na sua paróquia, ele ouve um som ruim, ele não volta mais. Não tem ar-condicionado, porque aí os ricos, né, gostam disso. Aí você tem que adequar também a sua realidade paroquial ao seu público ao qual você está inserido. Não adianta você ter uma paróquia no meio do Morumbi, por exemplo, ou da Granja Viana, ou de Alphaville, com um som ruim, sem ar-condicionado, porque o povo está acostumado com isso. E eu disse para o padre assim, só para você dizer, e eles fizeram isso. Falei: padre, põe ar-condicionado, troca o som, contrata músicos para trabalhar na sua paróquia, contrata, bota uma porta de vidro, põe um segurança na sua porta, não é que vai impedir, mas só para as pessoas que são da classe AAA se sentirem seguras ali na igreja. Sim. E bota um manobrista para estacionar o carro dessa pessoa. O padre está feliz da vida, que a paróquia dele está dando super certo, porque as pessoas estão indo lá para dentro da igreja de novo e lotando as igrejas dele de novo, a missa de novo. Então, assim, veja como a gente acaba prestando um desserviço como um todo, porque, por exemplo, a Eliana, que é dos dedinhos lá do SBT, ela é muito católica. Ela frequenta esse bairro. Você acha mesmo que ela ia numa missa onde não tem ar-condicionado, onde não dá para entender o que o padre fala, onde a música é Onde ela ruim, não se sentiria segura. onde não se sente segura? Então, precisa haver uma adequação. Aí, por exemplo, quando ela também vai numa missa como essa, e a música é muito ruim, o discurso dela é tipo: eu não vou levar a música católica no meu programa nunca, porque a música católica é ruim. Entende? A gente presta um desserviço muito grande a toda a estrutura que vem depois. Entendeu? Isso e é interessante isso que o André fala sobre a qualidade na música da celebração, e na verdade não está errado em dizer que a missa é um evento. Na verdade, nós organizamos todo domingo, todo sábado um evento, que é É um uma ritual. celebração. A celebração eucarística é uma celebração, ela é uma festa, ela é um evento. Só que nós damos a ela uma qualidade muito inferior daquilo que ela deveria ter. Então, nós vamos ter também uma qualidade na participação muito baixa. E às vezes a gente coloca a desculpa na pobreza, porque a gente diz: não, nós somos pobres, não sei o que. Isso é desculpa esfarrapada, porque eu trabalho com a captação de recursos na igreja e eu fico assustado com a capacidade que uma paróquia, por exemplo, tem de arrecadação financeira. É impressionante, porque
é muito raro, assim, eu trabalho com paróquias de São Paulo e paróquias lá na Amazônia, certo? Não, assim, não tem nem desculpa de me dizer que eu trabalho só com gente rica, com paróquia rica, porque é mentira. A maioria dos meus clientes são pobres e arrecadam e passam dificuldade para arrecadar. Mas quando se trata de evento, de campanha, de ações, eu vi igrejas que eram de periferia sendo construídas 3 milhões. 3 Uhum. milhões de reais, entendeu? Só que a gente não tem coragem de investir, por exemplo, em projetos de evangelização. A nossa visão é muito medíocre. Nós temos Uhum. uma visão de construir estruturas, que a gente já fala várias vezes, né? Aqui os alunos do curso de planejamento mesmo ouviram bastante falar sobre isso, né? A gente constrói estruturas caducas que não servem para nada, porque as pessoas não chegam na igreja, e aí a gente não tem a igreja ela existe por causa das pessoas. Aí eu construo uma igreja ou um centro pastoral para abrigar pessoas, só que essas pessoas não existem. Então, essa estrutura ela está lá só ocupando lugar e, na verdade, Uhum. gastando dinheiro da comunidade, porque manter uma estrutura paroquial é muito caro. Energia, luz, seguro, uma série de despesas que são fixas, né? Então, se esse Sim. salão, por exemplo, está lá e não é utilizado, é um problema. Então, a gente também coloca essa desculpa, tipo, o som da igreja, a questão do músico. Outro ponto, a gente não paga o músico católico, porque ele deveria fazer isso de graça, porque é missão. Mas a gente paga o cantor funkeiro, a gente paga o Exato. sertanejo, o pagode. A gente não entende, por exemplo, que um cantor católico ele pode viver disso. Isso é a fonte de renda de muitos deles, né? A gente tem os cantores católicos que vivem disso, a vida deles é isso, eles Sim. são Porque, artistas. porque o cantor poderia escolher cantar músicas não religiosas e viver daquilo. Exatamente. Ele poderia estar num Agora, barzinho tocando, ele poderia ter agora escolha. sim, é bíblico, né, gente? O operário é digno do seu salário, entendeu? Assim, é, eu falo, por exemplo, eu vivo de música católica. Eu trabalho especificamente com música católica. 100% do meu ganho é de música católica, porque eu escolhi. Eu sou um profissional hoje qualificado para e já trabalhei com músicas seculares, o Jean sabe disso, e trabalharia eu trabalho com música católica por opção, por opção minha, mas eu poderia trabalhar com música não religiosa e ganharia talvez muito mais dinheiro, entendeu? Agora, a minha missão, a minha contribuição é na paróquia São José, aqui perto da minha casa. Aí eu sirvo, entende? Agora, a partir do momento em que eu preciso ir para outro lugar, eu preciso concentrar horas do meu dia, haver um preparo. Por exemplo, os cantores têm que estudar, tem que um monte de coisa. Então, é justo que se ganhe, né? A gente, a gente recebe muitas ligações de muitas paróquias, de muitas comunidades, dizendo assim, olha, o meu evento é beneficente. Então, poxa, você vai cobrar? Aí eu falo, tá, mas o cara do som não vai cobrar, não? Porque se é beneficente, ninguém pode cobrar. A A, segurança, né? a faxineira vai cobrar? O segurança vai cobrar? Todo mundo vai doar? Porque é beneficente para eu bancar? É beneficente onde o único que vai doar sou eu? É isso mesmo? Então, não é beneficente. Entendeu? Então, assim, a pessoa, mas a gente vive da providência, certo? Que é a desculpa da galera para engambelar o outro, né? Eu já digo logo assim. Então, beleza, perfeito. Você providencia o dinheiro e a gente providencia o nosso trabalho. Um trabalha e outro providencia o dinheiro. É isso. Em todos os lugares é assim, né? A empresa tem um financeiro que corre atrás de organizar, o outro é o comercial que levanta dinheiro. E nas igrejas, todo lugar é assim. Então, primeiro você providencia o dinheiro e eu providencio um show de qualidade, entendeu? Não tô. Existe uma dedicação. Agora, a minha doação, eu trabalho com um cantor chamado Davidson Silva, não sei se vocês conhecem, que é sensacional, acredito, uma das melhores vozes da música católica. Pertence à comunidade Shalom. O quê? E eu falo assim, o trabalho missionário dele é na comunidade Shalom.
ali na casa de missão dele do Rio de Janeiro. Ponto. Onde ele mora. A partir do momento que ele vai para outra casa de missão da comunidade Shalom ou qualquer outro evento, ele precisa ter um preparo, ele estuda, ele vai para a academia, porque tem isso também, tem que cuidar da imagem, tem que cuidar do corpo, tem que fazer tudo isso. Então, é um trabalho dele. Ele estuda, ele trabalha, ele não pode ter... Para eu, por exemplo, o Davidson poder ir na paróquia São João da Silva, São João Batista, lá em Jardim, não sei da onde, numa terça-feira, não dá para ele trabalhar, né? Entendeu? Ele precisa ser só isso mesmo. É verdade. Te cortei. A Adriana colocou um comentário aqui, né? Quando eu falo sobre a importância de organizar eventos com qualidade, muitas críticas surgem, parece que os eventos da igreja não merecem a excelência. Na verdade, a gente tem uma visão muito ruim, né? Eu acho que, assim, a gente precisa olhar para a igreja católica, eu não digo nem olhar para as igrejas evangélicas, mas se a gente olhar para as igrejas católicas na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, a gente já vai perceber uma diferença muito grande do comportamento que nós temos no Brasil. Eu até coloquei um link ali no canal no YouTube de uma igreja para vocês depois olharem. Essa é uma paróquia diocesana americana. Se vocês olharem o Ministério de Música dessa paróquia, é um negócio surreal. A festa de Natal deles é um negócio, sim, extraordinário. Na época da pandemia, eles fizeram toda uma transmissão online incrível, assim, fantástica, muito bem produzida. E eles são uma igreja católica. Quando eu assisti, até foi porque eu tive contato com essa paróquia por causa de um padre que deu uma formação aqui para gente, eu fiquei impressionado assim com a qualidade da música. O André foi falando sobre iluminação na igreja e tal. A paróquia, tipo, na hora da missa, a iluminação é toda de show, toda favorecendo a vida de oração. Então, e é uma igreja diocesana, né? Uma paróquia diocesana. Então, a gente precisa... Oi? Não, pode falar, Jean. A gente precisa ter referenciais católicos também, mas de uma cultura um pouco diferente da nossa brasileira, que não significa que a nossa é ruim. Na verdade, nós somos muito empreendedores. Por exemplo, o Brasil, o brasileiro, ele é tido mundialmente como um povo empreendedor, criativo, inovador. Se você for ver, existem grandes em empresas criadas no mundo atual que tinha, não sei se você tem essa sensação, eu tenho, né? Sempre tem um brasileiro metido em alguma coisa. Por exemplo, Facebook, quando foi criado, tinha um brasileiro envolvido. Sempre tem. As pesquisas científicas agora do Covid, sempre estava um cientista brasileiro envolvido. Então, nós temos uma capacidade muito grande, mas muitas vezes essas pessoas precisam sair do seu país e ir para outro lugar para que elas possam usar todo o potencial que, na verdade, elas poderiam ter usado aqui dentro. Porque aqui nós ainda somos muito limitados em inovar, em botar coisa para praticar, e isso está muito ligado à evangelização. Tem muitos brasileiros que saem daqui para evangelizar e fazer coisas incríveis lá fora, porque lá fora são muito mais valorizados do que aqui dentro. São muito mais, existe muito mais abertura, né? Então, e a música, a gente vai falar sobre a arte, o Wilde Fábio vai vir falar, acho que até o próximo encontro já o Wilde vai vir falar sobre a arte, né, a arte cênica, musicais e tudo sobre essa parte de evangelização querigmática, mas a música é muito, assim, gritante a dificuldade que nós temos de compreender a necessidade de investir na evangelização, de investir de fato na qualidade da música. E o André foi, assim, eu gostei muito da formação, porque o André foi nos conduzindo na questão do querigma ali, mas nos fazendo compreender o quanto a música é impactante nisso, né? A gente não tem ideia. A gente vai vivendo as coisas, a gente não para para pensar que, de fato, a nossa relação sentimental, afetiva, ela se dá pela música. Cara, eu lembro até hoje a música que eu me converti, a da banda Vida Reluz, eu não sei o nome dela, mas eu sei como é que ela é, né?
Vê, o tempo é curto e não dá para esperar, que é uma música antiguíssima deles. Eu lembro até hoje, né, da minha experiência daquele momento com essa música. E outros momentos da minha vida em que a música de fato faz parte. Então, cantar de qualquer jeito, isso não é desmerecer as pessoas, mas não dá, tipo, isso irrita. Você vai para uma missa, eu não sei vocês, mas eu tem hora que eu vou na missa com as pessoas gritando e aquela coisa de, gente, não dá para rezar, eu fico só ouvindo o grito da pessoa no microfone, entendeu? Porque você não consegue se concentrar e, de fato, conseguir rezar. Então, é importante demais a música, né? Muito, muito, muito importante. Alguém tem alguma pergunta para o André? Aproveitem aí, né? O André, ele assessora vários cantores, então a GBA, eu vou pedir para ele falar aí para vocês como é que funciona depois, se deixar o contato dele também. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Adriana quer fazer, a Ó, eu vou Lívia, a Lívia quer fazer, pode abrir aí, Lívia. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu vou defender aqui a minha onda, né? Eu sou da música, sou cantora católica, né? Atuo na Igreja Católica em missas desde muitos anos. E agora, recentemente, há pouco mais de um ano, eu comecei a compor minhas próprias canções. E a gente enfrenta mesmo, assim, dentro da igreja, a gente enfrenta muito essa dificuldade na falta de estrutura, né? A gente enfrenta muito isso. Mesmo que a gente se prepare, que a gente ensaie, que a gente chegue lá com as músicas, né? Tudo preparadinho, a gente sofre nessa parte aí da estrutura. Então, realmente, isso é uma parte que dificulta o nosso trabalho como, né, da evangelização. E depois que eu comecei a compor, eu senti esse chamado forte aí para um passo a mais, para, enfim, né, lançar aí esse trabalho. E aí eu comecei a gravar, gravei, agora eu já lancei um álbum e vou fazer um show de lançamento aqui do meu CD, né? E eu tive que fazer esse trabalho todo assim, teoricamente, né, sozinha, porque é muito difícil você conseguir investimento, né, para você poder trabalhar. E eu enfrento essa grande dificuldade de ainda ter que ser professora, porque sou professora, e também cantora. Então, assim, infelizmente, ainda não vivo da música. Então, realmente, é uma dificuldade muito grande, porque eu poderia estar compondo, mas tem, enfim, né? Tenho que estar lá ralando para conseguir aquele dinheirinho para gravar. Isso é investimento, não estou reclamando. Mas, assim, a gente sofre essa parte aí. Infelizmente, a gente não tem muito recurso, não tem muito investimento, a gente não tem muito apoio nessa área, assim, da música. Eu noto isso, como de uma forma geral, assim, na nossa igreja. Fato, isso é fato. Eu achei o teu Instagram aqui, eu vou copiar e colocar ali no chat para as pessoas seguirem você e acompanhar o seu trabalho, certo? Já coloquei ali, eu já segui também. Muito bom, Gê. Gente, André, queria que você falasse aí só rapidamente para a gente sobre a GBA, como é que faz para entrar em contato com vocês, né? Quais são os cantores que você assessora, se dá para falar rapidamente aí para eles também saberem. Dá sim. Ó. Depois eu vou falar para vocês terem noção de onde a gente pode chegar com a música católica, e o que é possível, né? O Jean falou que trabalha com essa questão de administração financeira das paróquias. Gente, quando eu participava do grupo de jovens, a gente comprou uma aparelhagem de som absurda para fazer eventos. A gente fazia eventos no meio da rua e a gente comprou vendendo bombom de leite ninho. Então, tipo assim, reforçando o que o Jean falou, quando a gente quer, a coisa acontece. Quando a gente quer, dá para fazer. Eu estou falando isso porque eu vou falar de 2 eventos. Pesquisem nas redes sociais, até posso depois deixar um link aqui para vocês. Conheçam o Hallelujah de Fortaleza, da comunidade Shalom.
É um evento para 1 milhão de pessoas. É o maior evento musical cristão do mundo. São 5 dias de festa, inteiramente gratuito. E eles pagam o cachê dos artistas, eles colocam uma estrutura absurda, inimaginável dentro da igreja. Inimaginável. É assim, quem não conhece, procure conhecer, porque é incrível. E o Summer Beats em São Paulo, que também acontece aqui no Campo de Marte, que dá 100 mil pessoas, também com uma estrutura. Eu tinha no meu PowerPoint o vídeo para mostrar para vocês, mas eu vou tentar mandar o link para vocês aqui. Mas procurem saber. É só sonhar. Na verdade, é sonhar, planejar e realizar. E aí as coisas acontecem. Esse evento da Shalom, eles conseguem patrocínio e conseguem fazer gratuito. E como dá 1 milhão de pessoas, eles vendem comida, vendem de tudo. E eles não ficam no prejuízo. Tem Então, áreas não... vendidas também, né? Eu já participei, eu já estive em algum, eu já trabalhei no Hallelujah e já fui participar. E eles vendem espaços também para poder ficar e tal. Exatamente. Então, é algo... Eu estou tentando pegar o link para deixar aqui de lado para vocês. Eu já botei o site do Hallelujah ali no chat. Eu não sei se eu consigo adicionar depois. Mas, enfim, vejam isso, tá? Não deixem de ver. São 2 experiências incríveis. Se vocês viram, por exemplo, assim, o palco da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro não chega perto do que é uma estrutura de verdade, assim, de som, luz e profissionalismo do que é um Hallelujah ou do que é um Summer Beats em São Paulo. A GBA, a gente trabalha somente com música católica, o que vocês precisarem, ousem, gente, e chamem a gente, tipo assim, nos peçam ajuda, de, vamos fazer junto, vamos aqui, nos dá uma orientação, vamos proporcionar para que mais artistas católicos, não estou falando só dos meus, não, mas que a música católica invada as nossas igrejas, que as pessoas tenham experiência com a música católica com qualidade profissional. Quando vocês chamarem um show católico aí, não chama o Joãozinho da esquina para botar o som, não, põe um som de qualidade. Porque se as pessoas que forem tocar no seu evento, o seu som não for bom, vai parecer que o cantor não é bom, vai parecer que o seu evento é uma bosta, desculpa o palavrão, uma porcaria, vai parecer tudo ruim. Então, invista com qualidade, façam bem feito, para que a gente possa ter mais eficácia naquilo, para que as nossas igrejas sejam iguais a essa que o Jean colocou aí como link do YouTube, entendeu? A gente trabalha com o Davidson Silva, da comunidade Shalom. Davidson, sem dúvida, um dos melhores cantores da música católica hoje. A Ana Gabriela, também da comunidade Shalom, também trabalha com a gente. Tem músicas conhecidíssimas dela também. Trabalhamos com a Jaque Trevisan. Quem não conhece, é uma cantora de axé que tem na igreja. Então, você imagina, ó, já falei de sertanejo, já falei de forró, já falei de axé. A Jaque, gente, em 2005... ela teve uma música dela bombada nas mídias, ela acabou indo cantar num trio elétrico junto com a Ivete Sangalo, participou do programa do Jô Soares. Então, assim, valorizem o nosso povo, sabe? São gente que tem talento. Se o Jô Soares quiser lá no programa, é porque a sua paróquia também vai gostar dela. O seu público também vai gostar dela. E temos também o Gil Monteiro, que é compositor daquela música O Céu Se Abre, que com certeza todos vocês ou já cantaram na igreja, na paróquia de vocês, de alguma forma. É um excelente compositor, um excelente cantor, também é nosso. E o Flávio Vitor, que é que foi da Colo de Deus, que é o compositor da Casa Não Sabeis, que também todo mundo canta, da Yeshua, da Queima de Novo, e várias outras músicas. Então, eu vou colocar aqui de lado o telefone do escritório, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem levar os nossos artistas, quiserem fazer uma formação sobre eventos ou sobre música na sua cidade também, pode nos chamar que a gente vai. E estamos à disposição de todos vocês, tá bom? Eu coloquei o Insta também ali, daí seguem lá. Eu estou passando o meu celular pessoal para vocês, então beleza. Fiquem à vontade de me chamarem quando vocês precisarem.
Para bom? gente, para Se gente. vocês quiserem show, é aqui, ó. Quiserem contratar os shows, pode ser comigo também, mas tem esse número aqui também, ó. Tá bom? Legal. Para a gente encerrar, tem uma pergunta da Adriana aqui. Você acredita que dá para começar a divulgar um evento sem ter o total recurso financeiro para as despesas, contando que os patrocínios vão surgindo durante a divulgação? Evento bom é evento planejado. Então, você planeja o evento, faça um bom projeto do seu evento, bota o pé no chão e a cabeça no céu, entendeu? Criatividade e transpiração. Então, como diz a Santa Teresinha, né? Ore e trabalhe. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. De você. Então, eu não sei se é Terezinha ou se é Teresona, né? Mas é Eu uma acho das que é duas. Teresona que fala isso. É. Isso aí é bem a Então, cara dela. então, dedique-se. Claro que parte do seu resultado vai vir com o seu esforço. Parte do dinheiro vai vir depois, mas você precisa ter uma estrutura. Você precisa ter um bom planejamento. Pelo menos um bom planejamento e uma boa estimativa de quem você vai atingir. Legal. Gente, Bom, valeu. Obrigado, André, pela oportunidade. tamo junto. Foi ótimo. É um assunto que, de fato, gera muitos temas aí e a formação foi muito boa mesmo. Gostei muito. Gente, quero agradecer também a vocês, a fidelidade de alguns rostos que eu sempre vejo aqui na quinta-feira, né? Isso é muito legal. Fico feliz de ver aí a participação do povo e principalmente dos meus alunos do curso que assistem a aula na sexta, assistem na quinta, às vezes até na quarta-feira, não largam de jeito nenhum. Eu acho isso incrível. Muito obrigado. Rezem por nós. Hoje eu estou em Vitória, estou indo para uma missão em Colatina. Ana, amanhã a aula do curso de planejamento vai ser a aula do gravado, é isso? Inteligência evangelizadora. Pronto, quem está aqui no Inteligência curso, emocional. a gente vai mandar aula para vocês assistirem, certo? Eu não vou estar ao vivo, mas assistam a aula, porque é muito boa, é aquela aula que eu falei da inteligência evangelizadora, e na próxima semana é da Assembleia Paroquial lá, que eu prometi para vocês, certo? Eu me confundi, eu esqueci que tinha essa aula gravada, e aí a gente vai deixar livre para vocês assistirem amanhã, porque é uma aula de 2 horas, eu acho, ou mais. Então, assistam ela amanhã, que vai valer a pena, tá bom? Brigadão, Deus abençoe todos. A gente continua juntos. Olhem lá no site da Dominus, eu vou mandar pedir para a Ana também passar. Tem lá a Dominus Universe, já tem aula nova. Se quiser adquirir a assinatura anual, você pode adquirir lá para ter acesso a todas as formações que estão sendo disponibilizadas. André, se quiser se despedir também, não pode falar aí. Gente, obrigado, viu? Desculpa o embolar das coisas, que é muito assunto, mas se Deus quiser, teremos outras oportunidades de partilhar, de conversar mais. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela paciência aí de estender esse horário comigo, tá bom? Obrigado mesmo pelo ouvido de cada um de vocês. Foi ótimo. Um abraço, gente. Deus abençoe.